Por onde eu começo? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como tá no título do vídeo, eu vim contar pra vocês o porquê que eu não maquio mais. E quero deixar bem claro pra vocês, frisar bem, isso que eu vou falar é referente a mim e só se estende a mim. Se alguém se identificar, tudo bem, tá? Mas nada do que eu disser quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com alguém ou que é assim para todo mundo, ok? Mas antes de chegar nesse ponto, que eu sei que muitas de vocês estão curiosas, tem alguns meses que eu venho procrastinando de falar sobre isso. Na verdade, tem um ano, para ser mais precisa, e enfim. Então tá, não tem como começar a falar sobre isso sem... Achei que ia passar. Vai passar ou não vai, Camila? Enfim. Não tem como começar a falar sobre a maquiagem sem voltar um pouquinho mais atrás no tempo e explicar pra vocês um pouquinho de quem sou eu. Bom, meu nome é Letícia Francini, tenho 28 anos. Eu fui criada pelos meus avós até os 11, 12. E aí eu fui morar com a minha tia, que é a irmã da minha mãe, onde eu morei até os 18, tá? Aos 18 anos eu morava sozinha e eu comecei a vender Mary Kay. Ponto. Eu não comecei a vender Mary Kay assim, vou vender Mary Kay. A Mary Kay entrou na minha vida porque eu sempre gostei de maquiagem. E aí, em um determinado momento, eu falei, eu vou me cadastrar, porque aí eu compro os produtos da Mary Kay, que era mega bombada, né, nessa época, e vou usar os produtos pagando mais barato, né, porque afinal de contas eu vou comprar com custo, pelo custo, né. Enfim, me cadastrei e aí eu sempre gostei de andar maquiada. Blush, na verdade assim, máscara de cílios, blush eram os meus carro-chefes. Eu sempre amei blush chinelada, sempre amei muita máscara de cílios, até mais do que eu tô usando hoje. E engraçado que essa vontade de usar muita máscara de cílios tem voltado também recentemente em mim. Mas vamos lá. Eu comecei a usar mais os produtos e eu comentei para uma pessoa, eu trabalhava em uma empresa, comentei para outra, eu tô usando, o que é isso? É da Mary Kay e tal. E as pessoas começaram a se interessar e perguntar para mim, você não vai fazer pedido, né? Faz pedido, eu quero tal produto. Enfim, foi aí que eu comecei a vender, né? Foi aí que eu comecei a fazer pedidos e fazer as vendas de fato da Mary Kay. E aí a Mary Kay tinha aquele esquema de sessão de maquiagem, sessão de spa, sessão de cuidados com a pele. E eu sempre, todo mundo que falava de Mary Kay sempre me via com, Letícia, ensina a fazer uma maquiagem, né? E aí eu comecei, além de ensinar a fazer maquiagem, várias clientes minhas que consumiam os produtos, quando tinha algum evento na cidade ou alguma coisa assim que elas queriam se maquiar, como elas compravam sempre, às vezes ela comprava um produto, na época acho que a base custava R$ 49,90, pra vocês verem como faz tempo. E a pessoa comprava a base e eu ia lá e fazia maquiagem na pessoa, porque ninguém ficava sem base da Mary Kay, pelo menos não naquela época. E aí eu comecei a fazer maquiagem nas pessoas, porque elas pediam aquilo que eu estava usando. Então, faz essa maquiagem que você tá usando. Aí depois começaram, né, eu comecei a aprender um pouco mais e tal. Tive orientação das pessoas que me cadastraram, diretoras, enfim. E aprendi a fazer um olho preto, uma maquiagem assim, assado. Mas o começo foi o que eu usava em mim. E aí eu comecei a reproduzir o que eu fazia em mim nas clientes. E aí foi indo que em 2013 eu entrei na carreira, sabe? Eu aprendi a gostar tanto desse negócio de maquiar os outros e de ensinar os outros a se maquiar, a como usar determinado produto, que eu comecei a cadastrar pessoas, porque daí as pessoas começaram a sentir interesse em fazer o que eu fazia.
Em 2013 eu entrei na carreira, só que eu trabalhava em um outro trabalho e era difícil, né, conciliar as duas coisas, né, cadastrar pessoas, treinar pessoas e trabalhar em outro lugar. É difícil, não é impossível. Tem muita gente que faz e consegue. Até que em 2000 e... Eu sou muito ruim pra data, vocês vão perceber isso. Em 2014 eu resolvi virar diretora e aí eu fui me dedicar extremamente a isso e aí pau, né? Aí cursinho de automaquiagem pra que te quero e vende produto e cadastra e tal. E em agosto de 2014 me tornei diretora da Mary Kay. E como o meu forte sempre foi fazer maquiagem, ensinar maquiagem, a maquiagem em si, eu falei, eu preciso me profissionalizar um pouco nessa área, né? Afinal de contas, agora eu sou diretora e eu preciso ensinar com mais propriedade aquilo que eu tô falando, né? Eu preciso saber o significado daquilo que eu tô ensinando de fato. Porque até então eu só fazia nos outros o que eu fazia em mim. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro curso, foi com a Thalita Barrichello, que na época, quando eu comecei a fazer curso de maquiagem, na época era tudo assim, muito restrito. Você tinha que, no mínimo, já trabalhar, no mínimo, já maquiar, no mínimo, ter alguma noção, né, de maquiagem com pessoas, de maquiar outras pessoas, para você poder fazer um curso profissional. Não era igual hoje, que você é autodidata e tal. Tinha todo um protocolo, sabe? E aí eu consegui fazer esse curso, né? E a maquiagem já mudou, né? Já comecei a fazer ainda mais pessoas, né? Comecei a maquiar mais pessoas, comecei a dar mais curso de automaquiagem para as minhas consultoras e para as clientes das minhas consultoras. E aí eu fui me apaixonando tanto por aquilo que, assim, como eu era diretora, eu tinha que estar sempre viajando, porque a minha unidade, eu moro numa cidade no interior do Paraná, com menos de 8 mil habitantes. Então, a minha unidade se estendeu em vários outros estados, né? Eu acabei cadastrando amiga de uma amiga, enfim, e o negócio cresceu em outras proporções, não só dentro da minha cidade. Então, por isso, eu sempre tinha que estar viajando. Todo final de semana eu estava na estrada, final de semana, feriados prolongados, enfim, eu sempre estava atrás de fazer esses cursos de automaquiagem, porque as consultoras vendiam, então eu também ganhava, mas eu também vendia. Eu sempre que fui diretora da marca, nunca parei de vender. Na verdade, mesmo depois que eu parei de ser diretora, eu continuei vendendo. Enfim. Aí eu comecei a falar, nossa, né, eu quero fazer mais maquiagem e tal, quero me profissionalizar mais, e fui lá e fiz mais um curso e outro curso e não parei. Foi curso atrás de curso, teve um ano que eu fiz 8 cursos em um único ano. Então, aconteceu, sabe? Assim como a venda da Mary Kay aconteceu, foi uma consequência do que eu fazia comigo, uma consequência de quem eu era, do que eu usava. A maquiagem, a minha vida de maquiadora também aconteceu, foi uma consequência. Eu não vi uma determinada, uma maquiadora ou um maquiador e falei, nossa, eu quero ser e fazer aquilo que aquela pessoa tá fazendo, porque aquilo deve dar muito dinheiro. Não, eu nunca tive esse tipo de pensamento. Eu sempre fazia aquilo porque aquilo me gerava algum tipo de prazer, alguma satisfação. Então, eu comecei a pensar, nossa, eu aqui sem precisar viajar muito, sem me desgastar, porque era muito desgastante. Eu não tinha carro, eu era uma diretora que não tinha carro, eu fazia tudo de ônibus, né, enfim, então de um estado para o outro, de uma cidade para outra, era muito desgastante. E aí eu comecei a sentir mais vontade de ficar na minha cidade, porque a procura pelo meu trabalho e minha mão de obra estava sendo grande. E foi aí que eu comecei a pensar mais em ficar só aqui. E fui procrastinando a questão do diretorado, né? Fui deixando, até que eu falei assim, quer saber? Não quero mais mexer com diretorado, porque eu tenho que ir e tal, eu tenho que me doar muito para que o negócio flua.
então eu vou deixar. E aí eu deixei em 2017, final de 2017, começo de 2018, eu deixei que o meu diretorado da Mary Kay caísse. Eu, de fato, literalmente abri mão de ser diretora da Mary Kay e deixei que o diretorado caísse, porque sem eu, a engrenagem da unidade não funcionava. Então eu acabei, né, focando mais em mim, focando mais no que eu estava fazendo, nos cursos, enfim, e acabei deixando o diretorado cair. Foi aí então que eu foquei mais ainda na maquiagem e fui procurar especializações, né? O foco meu no ano de 2017 era especializar em noivas, né? Eu fiz alguns cursos de especialização em noivas e um deles foi com a Brigitte no final de 2017. Se eu não me engano, novembro ou dezembro de 2017. Fiz muitas amizades no meio da maquiagem. Isso, sem dúvida, é uma das coisas assim mais incríveis que a maquiagem me trouxe. E aí eu fiz o curso de noivas, né? E é uma pegada, era uma visão completamente diferente. Me abriu, sabe, a mente. E eu cheguei em casa naquele dia, eu sempre atendi em casa as minhas clientes, ou eu atendi em casa ou eu ia na casa das clientes atendê-las. Porém, como o fluxo foi ficando muito grande, não dava tempo de eu arrumar minha malinha, atender uma e outra e outra e outra na casa delas. Então, eu concentrei que todas viessem até a minha casa. E aí eu falei, poxa vida, né? Preciso de um lugar melhor, né? Porque minha casa é muito simples, eu preciso de um lugar maior e melhor. E comecei, sabe, a bugar. No dia 31 de dezembro desse mesmo ano, o William veio morar aqui, né? Veio morar comigo. Entre aspas, a gente juntou as escovas de dentes. E aí veio o quê? Mais uma necessidade pelo qual não atender em casa. Porque assim, por mais que o William trabalhe com, né, trabalhe com o pai dele, final de semana ele sempre esteja no sítio, correndo atrás de uma coisa e de outra, chega um determinado momento que ele precisava vir para casa, né? Ele precisava ter acesso ao banheiro, ele precisava ir na cozinha, comer alguma coisa, ele precisava assistir TV. E aqui em casa é assim, você entra pela porta da sala, minha cliente. Tem até um tour aqui que eu mostro como era na época. Bastante coisa mudou aqui em casa, mas na época a cliente passava pela minha sala. Aí ela entrava num mini corredor que tava meu quarto, banheiro e o outro quarto, que era o quarto onde eu fazia os meus atendimentos. E o quarto onde eu fazia os meus atendimentos era do lado do banheiro. Então, assim, se o William precisasse ir no banheiro, tivesse uma dor de barriga ou qualquer coisa do tipo, eu tava ali no outro quarto atendendo e seria uma situação totalmente desagradável. Sem contar que o fluxo de mulher entrando e saindo de casa era grande, e às vezes ele queria tomar banho, às vezes qualquer coisa, entendeu? Ter a privacidade dele. E isso não era possível, né? Porque o meu trabalho era dentro de casa. Isso foi mais um motivo pelo qual eu falei, poxa vida, eu preciso, né, dar um jeito nisso aqui. Só que os aluguéis aqui na minha cidade são muito caros. Sempre foram. E ainda mais se for um ponto comercial, como é o que eu queria. Então, o que aconteceu? Eu comecei a rezar, pedir para Deus, coloca alguma coisa na minha vida e tal. E aí, em janeiro, foi muito rápido. Em janeiro, eu e o William juntamos no dia 31. No dia 8, se eu não me engano, o William vai me corrigir, depois eu coloco aqui na edição. No dia 8 de janeiro, o William comprou uma casa. Uma casa no centro, uma casa antiga, mas bem no centro da cidade, onde seria, assim, perfeito para o meu fluxo de atendimento. Ainda em fevereiro eu já tinha a planta do ateliê pronta, só que assim, a casa estava alugada e a pessoa que estava morando na casa estava terminando a casa dela e só sairia da casa quando a casa dela estivesse pronta. E tudo bem. Enfim, essa parte eu vou deixar aberta e conto em um outro vídeo para fazer parte de uma outra situação. Mas resumindo, até hoje eu moro aqui e até hoje eu não fiz o ateliê. Por um lado,
graças a Deus, não construí, não investi no ateliê. Mas enfim. Aí voltando, né, pro gancho da história, contei isso, tudo isso é para contextualizar tudo para vocês. E aí eu continuei, né, continuei atendendo, continuei fazendo curso, e dando curso e viajando. Aí eu comecei a viajar para dar curso, né, para dar curso, para fazer curso. Sabe, minha vida que era da Mary Kay, que eu tinha parado para ficar mais aqui, para parar mais em casa, para cuidar mais das minhas coisas, eu do nada na maquiagem comecei a vivenciar tudo aquilo de novo, viajar e curso e não parar em casa de novo. Aí eu fiz um vídeo aqui pro canal falando como calcular o custo da sua mão de obra da maquiagem, né? Porque é uma coisa assim que muito maquiador ensina N técnicas, mas nenhum maquiador em si ensina o básico, que é você saber o que você tem que usar para que você ganhe dinheiro na maquiagem, né? A maioria dos maquiadores só falam assim, olha, compre este produto porque ele é o melhor do mundo e vai fazer toda essa diferença na maquiagem. Eu sei que isso é uma coisa assim completamente errada, né? Mas quando você tá num curso, num workshop ou enfim, o maquiador usa algum produto, você fica, poxa vida, eu preciso desse produto. Você acaba comprando. E foi o que aconteceu muito comigo. Na época, né, o mercado de maquiagem nacional, assim, hoje é um boom. Hoje a gente tem muita maquiagem maravilhosa para usar profissionalmente dentro do mercado nacional. Na época, gente, é tudo muito novo. Eu tô falando de uma coisa assim de 5, 6 anos pra cá. Então, de 5, 6 anos pra cá, a maquiagem mudou assim de forma absurda. Assim, um ano fazendo curso e comprando make e tal. E aí eu peguei e fiz o vídeo aqui pro canal sobre como calcular o custo da maquiagem. E quando eu fui fazer o meu cálculo, eu não tive coragem de terminar. Eu tinha investido muito tempo, né, o meu tempo de vida, muito dinheiro, que é o tempo da minha vida, que eu precisei trabalhar para ter aquele dinheiro, em produtos e cursos. E quando eu parei para fazer o cálculo da minha mão de obra, eu vi que, poxa, a minha maquiagem na época era a maquiagem mais cara que tinha na cidade, por incrível que pareça. Lembrando de novo, moro numa cidade no interior, 8 mil habitantes, e a minha maquiagem custava R$120. E além de eu sou maquiadora, especialista em noiva, visagista e mais algumas outras coisas que eu nem vou me estender muito a isso, mas eu estudei para ser uma profissional assim excelente, entregar os melhores resultados possíveis, né? E entender a minha cliente, enfim, fiz vários investimentos e no final das contas, quando as pessoas me perguntavam, algumas pessoas, né, me perguntavam qual que era o preço da maquiagem, elas falavam, nossa, por que tudo isso? Muito caro e tal. E mesmo que você explicasse, não, é porque eu sou isso, eu faço aquilo, eu uso tal produto, nananana, as pessoas não queriam saber, né? Então, assim, eu tenho ali uma meia dúzia de clientes que nunca me questionou preço de maquiagem, sempre vieram fazer maquiagem comigo, desde aquele começo lá atrás que eu comecei a maquiar as minhas clientes que pediam para eu maquiar elas como eu me maquiava, sabe? Essas clientes lá do começo, elas vieram lá de 2011, 12, mais ou menos até ano passado comigo, sabe? E às vezes eu lembro assim, me corta o coração porque de fato são pessoas assim que eu amo muito, fizeram muita diferença na minha vida. Mas, né, vamos voltar ao foco de novo. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, poxa vida, eu invisto tanto, eu estudo tanto, eu trabalho sexta, sábado e domingo, às vezes quando tinha evento, geralmente na cidade, era formatura, FEPEINA, que é um evento que tinha geralmente na minha cidade, né? Agora nós estamos tudo em pandemia,
mas era um evento assim que todo mundo esperava, aquele evento do ano, era o evento do ano para se produzir e tal, né, para curtir um show, isso e aquilo. E poxa, eu trabalho de até tarde, até meia-noite. Tinha dias de sexta, sábado e domingo que eu trabalhava das 6 horas da manhã até a meia-noite. Isso quando não tinha casamento pelo meio, que aí, né, era mais corrido ainda. E eu não posso cobrar o preço que a minha maquiagem realmente vale, porque as pessoas acham que é muito caro. E aí eu comecei a ficar, sabe, pensando nisso, até que ponto isso tudo vale a pena e tal. E aí eu coloquei na minha cabeça que o ponto X em questão era aquele de quando eu saí do curso da Brigitte, era o que faria diferença, né? Era eu ter um espaço, de fato. Eu já havia até desistido de fazer o ateliê, porque ao longo de todo esse tempo, né? De janeiro de 2018 até final de 2019, muita coisa aconteceu. Então, aí eu falei, falei pro William, vou chamar uma outra profissional que eu me identifico com o trabalho, que eu acho que é uma pessoa assim que vale a pena, enfim, que eu me identifico literalmente, e vou ver com ela se ela topa em a gente abrir um espaço, um ateliê de maquiagem, para que fique bom para nós duas, onde nós duas tenhamos um espaço mais profissional, né? E a gente divida as despesas, né? E aí eu chamei essa profissional, a gente conversou, a gente teve ideias e tal. A gente tava super empolgada. Só que depois começou a passar uns dias, começou a me dar uma coisa estranha, sabe? Comecei não me sentir tão confortável com aquela decisão que a gente estava tomando. E não era sobre a profissional em si, era sobre a situação, era sobre o investimento de abrir um espaço, era sobre o quanto aquilo mexeu comigo, sabe? Falei, nossa, sempre trabalhei em casa, nunca precisei pagar o aluguel, fora o aluguel da onde eu moro, para manter um espaço. E já tá difícil. Você imagina se eu não maquiar, né? Nesse novo espaço que eu preciso custear aluguel, água, luz, internet e várias outras coisas que a gente nem imaginava que poderia ter de custo. Então, aquilo foi me angustiando e aí eu falei, meu Deus, se não for de dar certo, me dá um sinal. E aí acabou que o lugar onde a gente tinha visto, onde, né, seria o espaço, não deu certo. E eu falei, caramba, Deus respondeu, né? E fiquei. Eu cheguei e falei pro William que aquela seria a minha última tentativa de sair de dentro de casa, né, pra separar as coisas. Porque quando eu morava sozinha, atender, entrar e sair várias mulheres de dentro de casa não tinha problema. Horário não tinha problema, porque era só eu, né? Então o William acorda muito cedo, trabalha bastante no pesado, então ele precisava de descanso, entendeu? Então tudo isso começou a pesar. E sem contar que teve um ano que teve um show da Maiara e Maraíza e o William, assim, amava, era apaixonado. Ele falou, não, nós vamos. E esse dia eu tive noiva, eu tive formando e eu tive o pessoal que ia pra FEPEINA, né, pro rodeio aqui da minha cidade. E onde ia ter o show. E eu falei, não, nós vamos e tal, né? E eu trabalhei, esse dia foi um dia que eu trabalhei das 6 horas da manhã até meia-noite. O show só começava 1 hora da manhã, então não tinha problema. Falei, não, eu vou. E quando eu terminei minha última cliente, eu já tava sem perna, já tava toda descabelada daquele jeito que toda maquiadora sabe que fica depois de um dia extenso de atendimento, que você mal para pra ir no banheiro e beber água. E quando eu saí do meu quartinho de atendimento e fui procurar o William, ele tava trocado, prontinho, só que ele tava dormindo. Aquilo me arrasou, né? Porque daí eu tava morta, sem condições físicas,
sabe? Morrendo de fome, cansada pra caramba, só queria minha cama e ele ali pronto pra ir curtir uma coisa, um show, né? Que ele queria. E aí me deu aquele baque, sabe? Eu me dei conta de, meu Deus, né? Eu tô me privando de várias coisas e tô privando também a pessoa que eu amo de viver várias coisas. Nesse dia, inclusive, eu falei, vai, se arruma, vai com a sua irmã, né? Vai, pode ir. Porque eu tô cansadíssimo, você quer ir e tal. E aquele dia, como a cidade é pequena, parece que o show tocou a noite inteira dentro do nosso quarto. A gente não foi, mas o show veio até nós. O barulho, né? Todas as músicas a gente escutou, enfim. Então, essas pequenas coisas começaram a mexer muito com a minha cabeça, sabe? O custo, né? O meu ganho não era suficiente, né? Pelos investimentos que eu fazia, que eu fiz e o padrão que eu queria manter na maquiagem. O meu tempo de vida gasto ali para aprender, para dar curso, para fazer maquiagem, não estava sendo bem valorizado. E sem contar tantas e tantas outras coisas que quem é maquiador, quem trabalha em salão, quem mexe com cabelo, qualquer outra coisa que precise trabalhar sábado, domingos, feriados, porque muita noiva resolve casar no feriado, sabe do tanto de coisa que é necessário abrir mão para manter, né, tudo isso. E como eu vim, né, da Mary Kay, se vocês não lembram, lá no começo eu falei que eu viajava sábados, domingos e feriados para dar os cursos de automaquiagem para as clientes das minhas consultoras em outras cidades, em outros estados. E isso me desgastava muito e isso começou a acontecer de novo, só que dentro da maquiagem, de uma outra forma, mas o ciclo começou a se repetir. E eu falei, meu Deus, quando que eu vou ter tempo para viver a minha vida se todo o tempo que eu tô tendo é gasto nisso e não tá sendo recompensado, né? E foi então que eu falei pro William, alugar esse espaço vai ser minha última tentativa. Você concorda se eu falar que eu não... Porque daí, né, a gente mora junto, as despesas, enfim. Falei pra ele, você concorda? Se não der certo, eu parar com a maquiagem por um tempo e der um tempo pra minha cabeça, pra mim parar, pra me respirar, né, sem precisar me preocupar com as coisas, você consegue, as contas de casa e tudo. Ele falou, não, pode parar, a gente diminui os gastos de uma coisa e outra, mas se você quiser dar um tempo, né, se você quiser parar com a maquiagem e até mesmo dar um tempo até começar a fazer alguma outra coisa, pode ficar tranquila, né, enfim, foi. E é isso que nós temos feito. Então, assim, tanto a Mary Kay quanto a maquiagem, elas começaram por acaso na minha vida. E elas começaram por acaso e elas acabaram saindo também por acaso, sabe? Elas começaram do mesmo jeito que elas fizeram muito sentido no tempo que eu estava atuando em ambas, né? Que eu estava ali dando meu sangue de domingo a domingo, né, feriados, até tarde da noite, porque na maquiagem era até tarde da noite, só que na Mary Kay também era até tarde da noite, porque às vezes tinha que ajudar a consultora a passar pedidos, só quem é diretora sabe. Então, assim, tudo isso foi muito custoso em dias. Então, no período que eu tava na Mary Kay, eu não viajava a lazer, não tirava férias, enfim, isso aconteceu tudo de novo na maquiagem. E eu nunca parei para olhar para minha vida pessoal, para minha vida, para minha casa, para as minhas coisas. Eu vivia só em função ou Mary Kay, tanto é que meu guarda-roupa era só tubinho preto, sapatinho e tal, e depois virou completamente quando o assunto foi maquiagem. Então eu me coloquei em caixinhas, a caixinha da Mary Kay e depois a caixinha da maquiagem. E a Letícia em si, a Letícia que aparece nos stories, fazendo uma palhaçada aqui e outra ali, ela foi sumindo, sabe? As minhas vontades não importava, porque os gastos que eu tinha, eu não fiquei muito tempo sem comprar coisas pra mim, só investindo em curso e produto para cliente, que no final das contas não me rendiam aquilo tudo que era
entregue aquilo tudo que era investido. Não tô falando que ninguém nunca me pagou o que deveria, sim, porque as pessoas, não porque as pessoas pagavam aquilo que eu realmente cobrava, mas aquele negócio, todo mundo, tirando uma meia dúzia, sempre reclamava do preço. E não tem como você manter um negócio ativo e saudável tendo apenas uma meia dúzia de clientes que não reclamam do preço. Então, foi uma junção, sabe? E do mesmo jeito que começou, né? Eu comecei a maquiar, eu parar também aconteceu. Porque daí, voltando só um pouquinho lá, quando eu falei, né? Chamei a outra maquiadora e tal, e senti no meu coração que o negócio, por algum motivo, não ia dar certo. Comecei a sentir medo de não dar conta de pagar aluguel, senti medo e tal. Em março desse ano, do ano passado, chegou a pandemia. Então, assim, aquilo que eu senti, talvez, eu acredito muito em Deus. Eu acredito que aquele medo, aquela angústia que eu tava sentindo de começar algo novo, talvez fosse um aviso. Se você acredita ou não, né? Cada um vê de uma forma, mas hoje eu vejo como que aquilo foi um aviso. Tanto o fato da pessoa que morava na nossa casa, né? Onde eu iria fazer o meu ateliê de maquiagem, ter ficado mais tempo morando na casa, mais tempo do que o previsto, e eu não ter feito o que eu queria fazer quando eu queria fazer, foi uma forma de me precaver, de eu não investir um dinheiro em uma coisa que um ano depois ficaria completamente parada, né? Me gerando aí custos, porque se não tem fluxo de cliente, né? Ainda mais uma cidade nova, uma cidade pequena. O que eu tô falando tudo isso pra vocês é esclarecendo a dúvida de muitas pessoas, que na maioria são maquiadoras, tá? Que me perguntaram por que eu parei, por que isso, por que aquilo. Então essas são as minhas razões, únicas e exclusivas minhas, tá? Isso não se estende a você se você faz o que você ama, se você mora numa cidade com uma realidade diferente, se a tua vida é completamente diferente da minha. Então, não tem como a gente comparar, eu vou parar porque a Letícia parou, ou não deu certo pra Letícia, então também não vai dar pra mim. Não, lógico que não. A gente tem maquiadores aí fantásticos, pessoas que saíram de cidades às vezes menores do que a que eu moro e estouraram no Brasil. Então, é a minha história, sabe? Então, esse é o meu tempo, é isso que eu tô vivendo hoje. E por isso que eu comecei a postar outras coisas, né? Deixei o meu Insta de maquiagem lá paradinho, né? Tem mais de um ano que eu não posto nada lá, então esse é o real motivo. E comecei a postar mais no meu Insta pessoal, coisas do dia que eu também gosto, sabe? Eu fazendo almoço, eu postando os lookzinhos, porque eu amo montar lookzinhos, enfim, compartilhando coisas que eu tô descobrindo no meu dia a dia, tendo uma comunidade realmente de amigas, sem esperar que você pague para fazer uma maquiagem comigo, sabe? É uma coisa assim de uma troca. É uma troca simples e genuína que eu comecei a ter nas minhas redes sociais. Não uma rede social igual ao meu Instagram profissional, onde as pessoas entravam para ver as imagens, as fotos das maquiagens que eu fazia, dos cursos que eu tinha feito, dos produtos que eu tinha. Porque o meu Instagram profissional era minha vitrine. Hoje, o meu Instagram pessoal, né, ele é uma comunidade de amigas onde onde eu acredito que as pessoas que me sigam têm os gostos muito parecidos com os meus, que acreditam em coisas parecidas que eu, que tenham, sabe, visões parecidas. Então eu acho assim que é realmente uma comunidade. Esse é um dos motivos pelo qual meu Instagram pessoal hoje ele é fechado, tá? Muitas pessoas falaram, você falou para seguir e tal, mas o seu Instagram é privado. Sim, hoje ele está privado porque vai seguir de fato quem se interessar e quem se identificar comigo. Então, quem se interessar e se identificar comigo, não importa se é privado ou não.
Então, você não vai realmente, não é uma vitrine, vai ficar quem quiser acompanhar o que eu tô fazendo, enfim. Então é isso, eu acho e espero que eu tenha falado tudo. É impossível ter falado tudo, mas entendam, acreditem, foi uma forma assim mais resumida que eu encontrei de contar pra vocês o porquê eu decidi parar com a maquiagem. Vale salientar que assim, não é uma decisão, digamos que definitiva, porque vamos por aí que daqui 1, 2, 3 anos eu volte a maquiar, né? O futuro a Deus pertence. Porém, no momento, o meu momento hoje é ficar em casa, cuidar da minha casa, mexer nas minhas plantas e viver a Letícia que eu nunca vivi. Desde os meus 18 anos, eu nunca tive tempo de viver as minhas coisas, de viver a minha casa. Então, assim, tá sendo muito novo tudo isso pra mim e eu também tô compartilhando tudo isso com vocês no Instagram. Algumas coisas como eu nunca me importei com móveis de casa, eu nunca me importei com lençóis, com coisas de casa, de tão assim, focada, de tão só em uma coisa que eu pensava, era só a Mary-Kay ou era só a maquiagem. Então, várias dessas outras coisas, várias dessas outras áreas da minha vida, elas estavam assim, precisando de um olhar, sabe? E hoje eu tô conseguindo ter um olhar um pouco mais ampliado para várias dessas áreas e eu tô gostando bastante. Então é sobre isso que eu falo lá no meu Instagram pessoal. Lógico, dou dica de maquiagem, dica de produto, afinal de contas eu tenho uma penteadeira imensa, cheia de coisas ainda. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A minha história, o final da minha história com a maquiagem não precisa ser o seu final, tá? Do mesmo jeito que eu digo uma coisa, se você começou a fazer maquiagem porque você ama ou porque aconteceu, igual no meu caso, as coisas foram acontecendo e tal, não se preocupe, não se preocupe. Agora, se você tá fazendo maquiagem porque você vê uma pessoa fazendo e acha aquela pessoa incrível e acha a maquiagem que aquela pessoa faz fantástica e você quer ser parecida com aquela pessoa porque aquela pessoa te enche os olhos, porque aquela pessoa é um modelo para você, eu diria cuidado. Porque daí, assim, se aquela pessoa para de fazer o que ela faz, quem vai te inspirar? Se aquela pessoa deixa de maquiar ou deixa de postar X vídeos ou deixa de fazer qualquer coisa, quem vai inspirar você? Então, assim, seja você a sua própria inspiração, faça essas coisas, a maquiagem, qualquer que seja a área que você está atuando, faça por você, sabe? Faça porque tem sentido para você. Uma frase que eu sempre digo é: se não tem sentido, não faz sentido fazer, entendeu? Então tudo na vida tem que ter sentido. Existe uma linha muito tênue entre admirar o que uma pessoa faz e se inspirar. Quando você se inspira, independente da área que você atua, aquela pessoa vai sempre fazer diferença, aquela pessoa sempre vai trazer para você um olhar diferente que você pode olhar para a área onde você atua. Agora, quando você quer ser e fazer aquilo que aquela outra pessoa está fazendo, aí fica um pouco difícil, sabe? Porque o lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. Então, faça sempre por você, faça sempre pra você e que tenha sempre sentido, tá? Então é isso. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Foi um vídeo longo, mas eu queria colocar o máximo de informações possíveis. Então é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!